Bem, então agora iniciaremos a sessão de encerramento do simpósio, ainda que continuamos com algumas atividades. E bem, primeiro, mais uma vez, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes que estão online hoje de forma presencial. Hoje temos 340 pessoas, não, 140, desculpem. Ontem tivemos 316 pessoas. E, bem, os participantes presenciais. Hoje temos o Dr. Bernardo Hernandes Prado, ele é diretor da Escola de Saúde Pública do México, como vocês já sabem, e ele está representando o nosso diretor, o diretor Eduardo Lascano Ponce, quem está atento, mas infelizmente não conseguiu participar por conta da agenda. E também temos o doutor Armando Denegri Filho, que vocês já sabem que ele faz parte do instituto, ele é assessor do sistema da OPAS, OMS México, e ele faz parte do instituto, porque quase todos já trabalhamos com ele. Então, você faz parte da nossa casa. E bem, também o nosso amigo, o doutor Ezequiel Garcia Elogio, que é presidente da Sociedade Internacional de Qualidade nos Serviços de Saúde, ISQA, e vocês já ouviram as suas palavras nessa última apresentação hoje. Foi muito interessante. Muito obrigada por estar aqui. Como vocês já sabem, temos aqui o Dr. Pedro Saturno Fernandes. É importante lembrar que ele é titular da cátedra AXA aqui no Instituto Nacional de Saúde Pública, e esta cátedra é do Serviço de Saúde e fundador de mestrado na gestão de qualidade em serviços de saúde. E também para nós tem sido um desafio, mas ele desenvolveu isso e é titular do doutorado da Escola de Saúde Pública do México. E com isso, a dinâmica agora, eu vou pedir para eles tomarem a palavra na seguinte ordem. Primeiro, o doutor Ezequiel Garcia irá realizar os comentários, uma mensagem para a audiência sobre a importância da qualidade do serviço de saúde de forma breve. Eu tinha falado com ele que o problema é que os países deverão implementar isso. Então, agora, considerando a importância, saber quais desafios temos, e depois teremos para o doutor Armando de Negri fazer comentários, conclusões, e finalmente o doutor Saturno, que irá a fazer o encerramento, e finalmente o doutor Pedro, não, desculpe, Bernardo Hernandes, em representação do doutor Lascano, irá dar uma mensagem de encerramento. Finalmente, depois teremos um vídeo. Vou pedir para vocês ficarem por aqui para poder assistir o vídeo antes de passar para o vídeo. Então, por gentileza, doutor Garcia, por gentileza. Bem, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu acho que, pensando no resumo, não conheço os antecedentes do Armando e do doutor sobre o trabalho, mas de forma direta, além da trajetória na saúde pública, mas acho que o Pedro e eu, nas diferentes etapas da vida, tivemos interesse nessa especialização, e sempre foi muito difícil ser escutados, porque a qualidade no atendimento é uma mensagem que talvez eu
talvez ainda não conseguimos levar com clareza para os tomadores de decisões. Isso tem a ver com que sempre existem circunstâncias que fazem com que os decisores possam priorizar que o sistema de saúde possa entregar os serviços que os cidadãos precisam de forma consistente para todos da mesma forma, pelo menos nesta região urgente, o mais importante, e isso gera muitos desafios. Mas eu acho que nessa etapa agora, depois daqueles que já fizeram isso antes e que também os que trabalhamos agora nessa iniciativa mais ativamente, acho que isso é uma ferramenta que não tem a ver apenas com os nossos talentos, também tem a ver com as oportunidades. E existem dois eventos recentes que marcam essa oportunidade com clareza e que tem a ver com a pandemia e com o que o Dr. Campos mencionou sempre que eu escuto uma apresentação de mudança climática, sempre percebo como existe esse fracasso para deixar o mundo mais sustentável para os nossos filhos. E eu acho que a mensagem sobre a qualidade no atendimento deve ser resumida em duas palavras: equidade e sustentabilidade. E acho que são mensagens que a população poderá escutar com clareza, porque o aumento no desenvolvimento humano no mundo tem melhorado de alguma forma o interesse na população para receber esses direitos que todo mundo merece. Então, isso trabalha com a inequidade e também entender que o setor da saúde também uma questão poluente, então é necessário revisar e focar esse elemento para melhorar a qualidade no atendimento. Então, acho que existem diferentes atores, como as agências de cooperação internacional, como a OPAS, como a Escola de Saúde Pública, esse instituto, sociedades internacionais como a ISPA, mas é necessário que os financiadores do sistema, os financiadores, possam aceitar a importância dessas mudanças e também falta que o cidadão possa entender que o acesso não é igual à qualidade no atendimento, que, claro, é um primeiro passo, mas fica claro que um sistema de cobertura universal não é nada se você não melhora a saúde da população e agora que não melhora a saúde do planeta. Então, nesse sentido, eu espero que meu comentário possa contribuir. Foi muito ruim ser o primeiro. Sim, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, a honra de estar aqui com o Pedro e também com o Bernardo. Talvez ele já me incluiu no instituto, então é uma honra realmente para mim. Eu gostaria de comentar o seguinte, agora, replicando minhas palavras, falando do tempo. É incrível que parece que iniciamos ontem cedo e parece que foi muito tempo trabalhando aqui, conversando. Então, deixou marcas importantes. Várias questões que eu escutei aqui, eu gostaria de parabenizar os trabalhos apresentados, que são resultado desse esforço coletivo, desses mestrados nos países, e também esse trabalho que é resultado do esforço individual. Então, são várias questões interessantes, muito desafiadoras. E então, o desafio nesse caso específico do México, e acho que vale a pena destacar, é que o México está justamente no processo de transformação do sistema de saúde e os processos de transformação, sobretudo aqueles mais radicais, começam e não sabem quando eles chegam até o destino. Isso faz parte da complexidade dos exercícios, temos várias peças, temos uma ideia geral de qual é a ambição do processo, mas, na verdade, o caminho, as portas, é, são, frequentemente, questões que são renovadas com cada avanço. Então, com isso, o enfoque que podemos ter para os resultados finais para as pessoas, porque é sobre isso, essa discussão sobre a qualidade, isso é um tema muito relevante
infelizmente, às vezes fica esquecido. Eu, antes de entrar na OPS e estar aqui no México, eu estive os 2 anos anteriores no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Aí eu era especialista independente para o direito ao desenvolvimento, então eu fui selecionado para essa função, para esse mandato, para a América Latina e o Caribe, por conta da minha trajetória na saúde e depois em previdência social e como isso impactava nos projetos de desenvolvimento. Então, como mencionei ontem, existe um princípio fundamental nos direitos humanos que é a interdependência, o que faz com que os direitos humanos não possam ser abordados por partes. Não posso falar que o direito humano é respeitado porque já essa população tem educação. Eu tenho direito à educação, mas não tenho direito à saúde ou emprego, então existe uma violação dos direitos humanos, porque são interdependentes. Não posso ter um direito e não ter o outro, e não posso ter parte de um direito e falar que já tenho o direito, ou então existe direito ou não existe o direito. Então, nesse sentido, o sistema de direitos humanos, de alguma forma, e como já mencionei ontem, reivindica o tema da qualidade, porque não é apenas, como já mencionou Ezequiel, não é um problema de acesso, porque a disponibilidade nessa questão, que é o comentário, não é a disponibilidade do serviço de saúde, também está a qualidade, porque a qualidade definirá se o acesso é a garantia material do direito nesse âmbito. E também a totalidade dos direitos é necessário para entender a complexidade de garantir isso. E também nos ajuda para identificar esse esforço da qualidade como inerente dos direitos. Por exemplo, o México, quando adotou uma ideia do direito à saúde, tem esse pacote completo, não é apenas uma melhora relativa de acesso, deve ser uma garantia para o acesso com qualidade e que isso seja refletido no resultado, por exemplo, diminuir as mortes, podiam ser evitadas, essa percepção do que você já mencionou nesse esforço, de também dar voz e identificar qual é o grau de satisfação e o grau de segurança que a população experimenta com os direitos da saúde. Então, isso é o grande cenário dessa discussão aqui, essa discussão sobre um processo de formação de caráter internacional e que tem essa intenção de formar pessoas que já estão no sistema, que já estão nos serviços, nessa gama e ambiente do sistema de saúde. Então, por isso, eu acho que os desafios que foram objeto de reflexão têm a ver com essa questão que não é fácil de sair desse espaço seguro da academia e passar para a vida real, porque a vida real é totalmente diferente. É real. Porque em uma outra posição, claro, eu gostaria de confessar uma desculpa, é um comentário, mas o tempo que eu tive como professor na universidade era muito chato, era um mundo que não tinha a ver nada com o mundo real, porque por conta da minha experiência, meu ativismo social e político, eu sentia que a universidade era um freio, porque me colocava num ritmo muito mais mensurado. Então, quando eu decidi sair da universidade, eu deixei meu cargo de professor e passei para a gestão pública. E aí, temos duas questões chaves para essa reflexão do encerramento, que é o conceito do público e esse conflito. E também através dessa discussão da qualidade, porque existe essa luta entre o público e o privado. E por várias razões, o tema da qualidade, de alguma forma, está instalado nessa discussão com uma lógica empresarial. Justamente essa ideia de eficiência. Então, a busca de qualidade como uma ferramenta da eficiência
se a gente busca inserir a qualidade nessa questão pública, nesse conceito do público, então a via do direito humano é muito mais poderosa. Então, isso não quer dizer que muito do que já foi desenvolvido nos âmbitos empresariais não tenha utilidade, mas deve ser ressignificado e reentendido nesse âmbito público. Então, aí voltamos para o tema no México. Nesse momento, onde a proposta que o direito à saúde seja um direito no México, existem grandes barreiras. Quando eles me perguntam como é o sistema de saúde no México, eu sempre falo três elementos: insuficiente, segmentação e fragmentação. Insuficiente porque a escala da resposta pública às necessidades da população não são suficientes. Esse é um desafio bem claro, porque não é uma questão apenas de aumentar a escala. Já estudamos, isso representa uma expansão de 220% da rede. E segundo, essa questão segmentada, porque a história tem várias instituições que continuam vigentes, que é difícil reunir, quase, incluso para entender melhor o significado do bem-estar. Pela primeira vez existe um sistema universal que realmente é um subsistema, porque tem como ideia um conceito de acesso cidadão não condicionado às contribuições à previdência social, mas é um subsistema, não é um sistema todo. E depois o tema da fragmentação, que é o tema no interior de cada subsistema, e aí muitas das questões que o professor Pedro já tem trabalhado com Jesus, com ovelha, que é o tema da fragmentação expressa pela dificuldade das vias clínicas integrar esses elementos e que impacta a relação interinstitucional dos diferentes setores e também o interior de cada um. Então, eu gostaria de sair dessa reunião com três mensagens que eu levo e que vou compartilhar com vocês. Primeiro, é fundamental a ideia da qualidade do sistema de saúde. Já conversamos com o Jonas ontem, hoje também você destacou isso. Não é suficiente focos de um serviço, um processo. É necessário entender os serviços, os processos dentro de uma questão geral. E a abordagem dos sistemas é uma abordagem da complexidade, mandatoriamente. Não existe uma outra forma. E a complexidade exige uma ideia da totalidade, que é muito interessante. Então, eu, claro, poderia avaliar um processo específico para melhorar, mas não posso perder a perspectiva sistêmica do impacto na totalidade. Isso é uma questão chave. É necessário considerar essa provocação e também integrar os conhecimentos e promover o interesse público, a forma de trabalhar, o que implica os sistemas complexos de adaptação, como são os sistemas de saúde. Não existe uma forma de fugir, ver como esforços de formação de pessoas que possam ser agentes de transformação, atores de transformação, e como essa formação implica uma possibilidade real de incidência. Então, a primeira ideia da totalidade sistêmica é chave. E também identificar os esforços específicos de formação. E segundo, já ligado com o tema da incidência, eu acho, e ontem eu mencionei isso, eu acho que se pensamos nos mestrados de formação de caráter profissional e que as pessoas deveriam estar já inseridas nos sistemas de serviços, nos espaços, devemos habilitar essa incidência política. Por isso, minha reação ontem, eu falo que a gente sim, somos políticos, defender o interesse público, porque isso nos torna agentes políticos, mas falta essa noção de malícia de trabalhar nesse setor, de poder atuar nesse espaço político, porque é um espaço de decisão, e acho que incidir nessas agendas é chave. E quando você aprende isso sozinho, você irá demorar muito quando você tem um estímulo para aprender e para entender como são esses ciclos de decisão, como construir essa agenda de decisão, isso irá nos ajudar muito. E eu percebo isso como uma necessidade dos mestrados, explorar isso, formar brokers, formar essas pessoas que sabem utilizar as informações e, e transformar isso
em argumentos políticos, entrar nos processos de tomada de decisão e depois na implementação. Então, a gente precisa disso, porque temos muitas questões positivas produzidas, mas que nunca chega nas agendas de decisão. Então, é porque parece que a universidade, que a academia é uma questão muito interessante, mas que o governo não tem essas informações. Então, como fazer isso? Eu acho que esses espaços, essa pós-graduação encaminhado a essa ideia de formar pessoas que possam incidir, eu acho que isso nesse ambiente faz parte disso. Então, a terceira questão é, agora lendo esses dias, desde minha perspectiva, porque eu falo de política do sistema anterior, tem essa ideia de totalidade. Um, uma mensagem muito forte que a partir disso poderemos criar uma agenda integrada de captação e transformação de necessidades do processo de transformação expressas em conteúdos de formação em espaços como esse instituto. Eu já expressei isso outras vezes. Então, precisamos dessa proximidade, sobretudo esse, sendo um instituto vinculado com o sistema federal, com o âmbito público nacional, como gerar um tipo de planejamento estruturado a partir dos grandes desafios de transformação do sistema de saúde no México, que possam ser traduzidos em conteúdos, estratégias de educação, de investigação e de ação, de apoio para as transformações, porque é sobre isso podemos ter um novo ciclo de 6 anos para que a transformação possa ser aprofundada. Aqui estamos falando de questões cientistas, mas então todos os processos nessa troca de governo ainda que continuam, mas com partidos sempre representa uma reconfiguração, isso é uma oportunidade dessa proximidade, dessa discussão possa ser traduzido em uma agenda. Então, esse é o resultado desses dias, essa reflexão. Eu gostaria de compartilhar um pouco essas ideias e também falar que desde a UPA, a OMS aqui no México, sobretudo na minha área de atuação, que eu tenho muito interesse que o que discutimos aqui possa ter um efeito e um apoio mútuo para o avanço. Muito obrigada. Bem, é um momento complicado. Não sei porque o Ezequiel não queria ser o primeiro e eu, infelizmente, sou o último, porque depois você vai me explicar por que você não queria ser o primeiro. Então, acho que porque agora, eu não gostei porque agora já falaram muitas coisas e eu não gostaria de repetir. Então, eu vou falar sobre o que não foi dito de alguma forma. Então, o que não foi dito é essa grande oportunidade que tivemos de ter essa discussão entre as três sedes sobre os problemas, a forma de resolver esses problemas e também a oportunidade de ver que o esforço realizado no final é óbvio, os projetos apresentados, os resultados evidentes, porque como já mencionou o Ezequiel, é difícil transmitir essa mensagem, mas não apenas porque também parece chato. Às vezes, na qualidade, sempre apontamos os problemas, o que está errado. E poucas pessoas gostam de você apontar o que está errado com eles. Então, ainda que é melhorar, eles ficam com essa mensagem e rejeitam isso. Então, isso torna complicado transmitir essa mensagem. Então, talvez o mais importante é essa confluência das três ciências, aprender uns dos outros, demonstrar que os esforços são úteis e também destacar algumas questões que podemos obter das apresentações que tivemos. Não apenas as apresentações
das pessoas que estiveram aqui, também dois temas que surgiram com dois graduados que tivemos hoje de manhã, o doutor Mário Sapato e o doutor Luiz Campos. O doutor Mário Zapata destacava essa área muito que não tem cuidado necessário, que é a saúde mental, também na gestão da qualidade. Há tempo temos essa discussão no grupo da necessidade de abordar esse tema. Já estamos realizando algumas questões com a depressão e com outras questões. E também o impacto dos serviços de saúde no meio ambiente. Um enfoque que tivemos é pensar no que pode ser feito, o impacto que o meio ambiente tem na saúde das pessoas, mas também devemos também destacar o papel que tem a gestão de qualidade. E qual é o papel que tem a gestão de qualidade? Por um lado, fazer com que o serviço seja mínimo, mas destacar que qualquer coisa mal feita é um desperdício, não apenas econômico, como já foi demonstrado, com do 20, 40% que temos de desperdício, mas também o impacto ambiental. Qualquer intervenção cirúrgica tem um impacto, qualquer uso de água que não faz falta também tem um impacto ambiental. O papel da gestão de qualidade nessa questão, devemos destacar isso porque ainda não é visível. Às vezes fica destacado o uso de outro tipo de energia, outro tipo de insumos, mas não o desperdício ambiental que representa fazer coisas que não são necessárias. Ontem a discussão sobre o caso das cesáreas, que sempre é um exemplo porque é muito exagerado. Quando você tem uma taxa de cesárea de 60%, 80%, claro, você está jogando ao meio ambiente uma série de poluentes que poderiam ser evitados com a qualidade. Então, acho que é necessário destacar isso. E agora vou finalizar apenas. Eu gostaria de agradecer, não sei se todos estão por aqui, mas agradecer a todos os que fizeram isso possível, a Brenda, mais quem, a Itzel, acho que está por aqui, a Dani, a Adriana, o Mário, também. Então, todas essas pessoas que fizeram isso possível. Então, com isso, eu finalizo minha apresentação, minha conclusão. Para mim é uma grande satisfação, porque isso é um motivo para continuar. Muito obrigada. Então, agora sim, boa tarde para todos e todas. Em nome do Dr. Lascano, eu gostaria de agradecer os organizadores da integração desse evento no Instituto Nacional de Saúde Pública e a participação de todos vocês, de forma presencial ou de forma virtual. Tem sido muito ativa essa participação no evento. Eu tinha algumas ideias que eu escrevi, mas após subir as participações, agora já não são relevantes. Então, agora vou justamente fazer um comentário. Eu acho que esse tipo de eventos são uma reflexão sobre o que fazemos. Por exemplo, para o Instituto Nacional de Saúde Pública, a Escola de Saúde Pública, a questão da formação de recursos, a questão do fazemos na investigação, do serviço que a gente tem, da interação com outros atores. Então, eu acho que, sem dúvida, temos muitas tarefas pendentes que precisam ser desenvolvidas, que foram identificadas nesse evento. Eu não consegui estar aqui em todas as mesas, mas sim este psicólogo social em mim, essas mesas das que participei, acho que uma palavra muito comum é a palavra sistemas. Então, é necessário trabalhar em questões específicas, mas quando
não conseguimos consertar o sistema, é muito difícil. E acho que essa é uma palavra que devemos adotar e fortalecer em nossos programas. Então, os programas de qualidade no instituto, em escola de saúde, nos ajudam e contribuem para preencher essa brecha. Precisamos da formação por esses programas de colaboração com outras instituições são bem-vindos, porque realmente oferecem uma perspectiva ampla de como enxergar os problemas desde diferentes perspectivas. Então, isso é muito enriquecedor. Mas, realmente, a contribuição dos programas vai além do que a gente pode fazer na questão da educação. Gera uma discussão, e esse evento é um exemplo disso, muitas ideias de projetos de colaboração, de ferramentas que já estão aí e que é necessário conhecer para a implementação nos diferentes lugares. Então, realmente, o objetivo desse, que seja um evento motivador, que gere uma discussão, para que gere novas ideias do que fazer, a cumprir seu objetivo. Eu gostaria de deixar 3 perguntas, não como tarefa, mas para uma reflexão no futuro. Por um lado, sobre os programas de pós-graduação na área de qualidade, qual é o caminho a seguir? Qual será a projeção que poderiam ou devem ter para realmente conseguir ter um impacto no sistema de saúde? Por outro lado, como fortalecer essa interação com os sistemas de saúde atuais? Um pouco foi a reflexão dos painelistas, porque vocês geram conhecimento, mas como impactar as decisões, como realmente fortalecer esse vínculo. E a outra questão, que é uma questão interna e que será um prazer participar, como com esse contexto dos programas de qualidade fortalecer e aumentar a colaboração entre as redes. Eu acredito que temos um potencial enorme e acho que explorar isso será algo que irá potencializar ainda mais os alcances do programa. Então, sem mais, eu também gostaria de agradecer e reconhecer a logística e o esforço, porque essa questão é muito difícil, porque você só percebe que existe quando algo não deu certo, mas aqui foi impecável, funcionou, as conexões, foi um grande esforço da equipe. Eu gostaria de reconhecer esse esforço e, então, eu gostaria de agradecer a participação. Essa é a sua casa, espero que a audiência virtual também possa ter essa oportunidade de participar de forma presencial nos próximos eventos. Muito obrigada. Bem, então agora temos o vídeo, mas também gostaria de parabenizar e como diretora do Centro de Avaliação e Pesquisas, onde fica a unidade de qualidade para o atendimento do mestrado, que está fazendo 10 anos. E eu espero que o Pedro continue, mas eu gostaria também de fazer um resumo muito breve. E lembrar que a qualidade não apenas é o acesso aos serviços de saúde, deve ser vista como um sistema total público, baseado nos direitos, equidade, sustentabilidade, com incidência nas políticas públicas. Daí, tivemos essa discussão nesse dia sobre como fazer para que a formação possa ter essa incidência. Continuamos nessa discussão para continuar aprendendo. É necessário visualizar a qualidade como um sistema transversal. Muito